Vamos falar das nossas, no caso das minhas, melhores e piores leituras desses 3 primeiros meses de 2026. Já se passaram 3 meses, o quarto mês já está indo pelo ralo. E é hora de fazer aquele pequeno balanço literário daquilo que foi bom e daquilo que não foi tão bom, de leituras feitas por esse que vos fala. Eu vou botar aqui o microfone por aqui, que eu vou ter que catar aqui alguns livros e vou apresentar para vocês então algum desses livros que eu dividi em físicos, em 2 categorias, em físicos, em e-book ou audiobook. Então, vamos lá. Bom, o mês de janeiro eu li uma quantidade interessante de livros. Alguns foram releituras do mês do ano passado, né, do finalzinho do ano passado, começadas no finalzinho do ano passado e terminadas no começo desse ano. Então, em janeiro, nós temos aqui o melhor livro físico, foi Deuses Sem Homens, de Hari Kunjru, pela editora Nossa Cultura. Vou pegar aqui. Esse aqui foi uma releitura. Foi um livro... Foi uma releitura bastante... Foi uma releitura interessante. Vou tentar falar menos bastante. Foi uma releitura interessante. Nós vamos acompanhar aqui a saga de uma família pela busca do seu filho desaparecido no deserto do Mojave. Só que essa busca ela não vai se dar num único momento da história da humanidade. Ela vai percorrer passado, o presente, o passado e o presente. Ela percorre o passado e o presente. Um passado bem remoto, finalzinho da Idade Média, Idade Moderna, e 1957. É um livro até chegar no desfecho, no momento em que a criança é encontrada. É uma realidade meio que distópica, porque depende de acontecimentos passados que vão explicar o desaparecimento da criança no futuro, e esse futuro seria o nosso presente. Aí, o melhor e-book ou audiobook, no caso foi e-book, foi O Rei de Havana, que eu, por gostar tanto do livro, acabei comprando uma edição física. O Rei de Havana, de Pedro Juan Gutierrez, Pedro Juan Gutierrez, pela Companhia das Letras. Deixa eu ver aqui a tradução. A tradução é de José Rubens Siqueira, e do primeiro livro que eu falei é de Adriano Escandolara. Nós vamos encontrar aqui em O Rei de Havana uma história muito, muito pesada. Ela já começa já de uma maneira
assustadora. Vamos acompanhar aqui a história de uma família que foi destruída por conta do sistema de governo em Cuba. Essa família desestruturada é formada por uma mãe, uma avó e 2 filhos. Vai acontecer uma situação bastante desesperadora, e a partir dessa história desesperadora que nós vamos começar a acompanhar a vida do rei, que vai receber o título de rei de Havana, que é um adolescente que vai ter que se virar nos 30 para poder se manter vivo. E o final também é surpreendente, apesar de tudo que nós vamos acompanhar aqui. O final é triste, é um final para fazer refletir. Se eu fosse falar o pior de janeiro, não teve a pior leitura de janeiro. Nem a pior, nem a mais ou menos. Em janeiro eu fiz leituras interessantes. E o mesmo se dá também com audiobook ou e-book. Não posso colocar nenhum dos livros que eu li nessa categoria de os piores de janeiro. Vamos agora para o mês de fevereiro. No mês de fevereiro, o melhor livro físico que eu li foi O Homem, de Aloysio de Azevedo, da editora Garnier. O Homem, de Aloysio de Azevedo, literatura brasileira, raiz, surpreendente. Leiam mais literatura brasileira, um final assim assustador. Eu acho que a Aloysio de Azevedo gosta dos finais impactantes. Quando você pensa que as coisas vão terminar de uma maneira melhorzinha, ele simplesmente joga na cara do leitor uma realidade brutal, cruamente brutal. Nessa história nós vamos acompanhar a jovem Magda, que se apaixona pelo irmão sem saber que é o irmão. Mais tarde ela vai entender que a pessoa por quem ela se apaixonou é o irmão dela, apesar de eles terem sido criados desde criança juntos. Um não tinha conhecimento da fraternidade do outro. Quando ela descobre essa fraternidade, quando ela descobre que o apaixonado dela, que a pessoa com quem ela sonhava se casar é o irmão dela, ela simplesmente perde o juízo. Mas ela vai perder o juízo de maneira sistemática. Ela não vai perder o juízo de uma vezada só. E ao perder o juízo, ela vai começar a transportar tudo que ela gostaria de ter vivido na realidade para o mundo dos sonhos. E é a partir daí que todo o enredo acontece. Temos um pai, que é um conselheiro, temos aqui um pseudo-psicanalista, um médico da família, Dr. Lobão. Vamos encontrar aqui situações que são extremamente perturbadoras. Esse aqui foi o melhor livro que eu li no mês de fevereiro. O melhor audiobook ou o melhor e-book também eu comprei, porque eu gostei muito da história. Eu tive que comprar a versão física dele. Nuvem Ardente, de Marcos Ozzi. É o primeiro livro do autor. É o primeiro livro dele. É um realismo fantástico? Poderia chamar de realismo fantástico? Não sei. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 contos, dos quais o que eu mais gostei foi o Garganta Seca, que está na página 39.
É uma escrita muito rápida, fácil de ler, não é muito pejorativa, apesar de ser que a literatura contemporânea agora, o povo gosta de carregar, gosta de pejorar. É uma leitura rápida, é uma leitura fantástica, o conto de número, o conto Garganta Seca, então, é muito, 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 muito bem construído, é muito impressionante. Por ser o primeiro livro do autor, eu achei assim fantástico, é um realismo fantástico, tem assim uma verdade mágica em cada conto que, ao ler, faz com que a pessoa realmente se transporte para aquele lugar no qual a história está acontecendo. Esse aqui foi pela editora Labrador e é brasileiro, então não tem, o autor é brasileiro, então ele não tem um tradutor, no caso, né? Recomendadíssimo. O mês de fevereiro também nós não tivemos um pior livro físico, mas tivemos o pior livro eletrônico. Eu não vou dizer, na minha categoria, para mim foi pior. Eu poderia dizer menos ruim, mas é porque eu não gostei do livro, que é Um Coração Singelo, de Gustave Flaubert. Eu li pela Rocco Digital. Eu vou botar a capinha aqui depois na edição, coloco a capinha para vocês poderem ver. Ainda bem que eu li pelo app da Biblion, não precisei de comprar, porque a minha intenção era comprar. Graças ao céu eu não comprei, porque comprar um livro que não iria me agradar é perda de tempo. Nós vamos acompanhar aqui a história de uma espécie de empregada doméstica que vai trabalhar numa casa e ela se envolve emocionalmente com a patroa dela. É uma história apática, se tratando de uma história escrita por Flaubert, já que eu li Salammbô, que também é de Flaubert, e foi bastante, novamente vamos para o bastante, e foi interessante. Foi a primeira história, o primeiro romance que eu li, escrito por Gustave Flaubert. Então, O Coração Singelo foi muito devagar, muito devagar. Lerdo demais, assim. Faltou sabor. E agora nós vamos, então, para o mês de março. O mês de março, eu li muitos livros também. E dentre esses tem os melhores e os piores. Então, o melhor físico foi Sade, de Amélie Nothomb. Sade, de Amélie Nothomb. Já falei um pouco dele em alguns vídeos atrás no canal. Esse livro aqui foi uma indicação do canal Depois da Leitura, que é um canal da Patrícia Belmonte. Nós vamos acompanhar aqui, é pela editora Tusquets Editores, e a tradução é de Gisela Bergonzoni. Nós vamos acompanhar aqui, então, os momentos finais de Jesus Cristo. Entretanto, a autora vai partir da ideia, do pressuposto, né? Ela vai pressupor o Cristo não divino, mas o Cristo humano, o Cristo homem. E é a partir daí, dessa humanidade de Cristo,
é que ela vai desenvolver o texto. É um texto quase religioso, quase espiritual, dado a profundidade com a qual ela explorou essa humanidade de Cristo ante a ingratidão das pessoas que foram testemunhar contra ele, da relação dele com a dor, porque ele sentiu dores ao ser escoteado, esmurrado e carregar a cruz. Esse livro entrou assim, está entre os meus favoritos de 2026. Agora, o melhor e-book ou audiobook que eu li em março foi Gaetaninho, de Alcântara Machado, pela editora Mórula, que também foi um outro soco no estômago. Nós vamos acompanhar aqui a história de um garoto, uma criança, que tem o sonho de andar de carro. Lá em 1920, lá a história se passa mais entre 1920 e 1930, mais ou menos assim nessa época, e essa criança tem o sonho de andar de carro, já que uma vez ele viu um amigo dele andando de carro. O sonho dele é andar de carro, né, passear no carro. Ele chega a sonhar, mas só que esse sonho que ele tem é um pouco trágico, porque nesse sonho ele vê uma pessoa da família dele sofrer um acidente de carro, né, e perder a vida por causa desse acidente de carro. E o final também é um final triste também, é um final triste. Escritores de língua portuguesa gostam de jogar assim, uns negócios na cara de quem está lendo o livro, que é uma coisa impressionante. É bom até porque a gente aprende a lidar com a finitude das coisas, né? Porque uns dias atrás eu tive uma discussão com uma pessoa no X, falecido Twitter, que estava reclamando do final da série Dona Beija, e eu tentei mostrar para ele que existem muitas possibilidades de realidade, mas ele achou que não, que aquele não poderia ter sido o final que o autor escolheu. É aquela pessoa que quer ser escritor de livro pronto. Bem, esses foram os melhores, físico e e-book, audiobook, /audiobook. O pior de março foi Noites Brancas, do senhor Fyodor Dostoiévski, que está nesse livro aqui, da Martin Claret, Início e Fim. Tradução de, vamos ver, tá aqui, Oleg Almeida. Noites Brancas é um livro que não tem razão de ser. Quem gostou, me desculpe. Pode até dizer que eu li errado, mas eu tenho certeza que eu não li errado. Nós temos ali uma pretendente de um noivo que saiu, de uma pessoa que resolveu fazer uma viagem e deixou ela esperando. Nós temos ali um rapazote sonhador. Nós temos uma avó e temos um alfinete. Essa jovem está esperando o seu apaixonado voltar, e um dia esse rapazote encontra essa jovem numa ponte, e ali se inicia uma espécie de relacionamento amigável entre eles. Não posso nem dizer amoroso, porque o jovem é tão deslumbrado que ele se esquece de se apresentar para Natenska, porque ela se apresentou para ele. E na minha
ideia geral é de que o alfinete era a pessoa, entre aspas, porque alfinete não é um ser racional. O alfinete foi o ser, vamos dizer assim, mais sensato da construção, porque ele, de certa maneira, ele tentou manter a Natenska num controle que a própria avó não conseguiu manter, porque a avó usava o alfinete para deixar a Natenska presa a ela, né? Colocava no vestido. Prendia no vestido o alfinete, junto com a roupa da Natenska, e as duas ficavam ali juntas. Mas nem isso, nem para isso serviu o cuidado da avó. Eu acho que o alfinete ali foi o que tentou mais ser sensato. Foi o mais sensato da história. Né? Ele fez a parte dele sem querer muito, sem desejar muito. O pior de todos do mês de março, no que diz a respeito a um livro eletrônico ou um audiobook, foi todo teu, que se divide em vários tomos, vamos dizer assim. É uma série de Oscar Nuno, é um autor português, pela editora Index. Eu não preciso nem falar porque eu não gostei, e isso é o que basta. Tem um vídeo falando dele aí para trás aí, quem quiser dar uma olhada lá dá, porque eu não gosto de estar falando desse assunto. Esses foram, então, os livros, os melhores e os piores desses 3 meses de 2026. O vídeo já está em 21, 52, 53, 54. Abril está acabando também. Estou terminando minhas leituras de abril, já terminei algumas. Amanhã, muito provavelmente, vai ao ar o vídeo de abril. No final de abril eu vou fazer um vídeo com todos os livros lidos no mês de abril. E eu acho que é isso que eu tenho para dizer. Eu sinceramente espero que vocês se sintam bem livres para curtir, comentar e compartilhar se quiser ou se puder. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fui.